O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Comarca 10, a revolução na comunicação jurídica para você, neto espectador, que nos assiste através da Just TV, no Brasil e em mais 180 países. Falo para você, especialmente nesse momento, acompanhe o nosso programa, será mais uma vez fantástico e imperdível. Os temas de hoje são atuais, são relevantes para os profissionais do direito, estudantes, advogados, membros das carreiras públicas e também empresários que atuam, que têm a sua atividade no mundo digital, no mundo eletrônico, profissionais e empresas que têm no seu rol de produtos o ensino à distância. Um programa, portanto, imperdível para você. Agradeço a todas as mensagens de apoio, de incentivo que o programa Comarca 10 tem recebido todas as semanas. Meu nome é Ricardo Freitas Silveira, sou apresentador desse programa com muita alegria. Terei uma enorme satisfação em responder às suas mensagens. Envie um e-mail para ricardo@comarcanet.com.br com a sua dúvida, a sua pergunta, a sua reclamação, a sua crítica, o seu elogio. Faça sugestões de pautas, palestrantes, pessoas para que nós possamos entrevistar aqui no Comarca 10, que é o seu programa. Comarca 10, lembrando, é uma produção, uma realização do jornal A Comarca do Mundo Jurídico. Você pode acessar a todos os nossos programas pelo site da Just TV e pelo site www.comarcanet.com.br e também no maior portal de vídeos do Brasil e do mundo, no YouTube. Digite lá Comarca 10, escrevendo 10, e você vai assistir aos programas anteriores. Comarca 10, a revolução na comunicação jurídica. Hoje eu tenho ao meu lado o primeiro magistrado que vem nos visitar, nos dar a honra da sua presença. Um magistrado que, nos poucos minutos em que nós estivemos conversando nos bastidores, temos muitos amigos em comum, o que me deixa muito feliz. Eu tenho ao meu lado o doutor Ronaldo João Roth. Doutor Roth. E falar do currículo do doutor Roth, eu gastaria aqui alguns minutos. Ele vai fazer a sua apresentação, mas é importante dizer que é o juiz da primeira auditoria militar, juiz militar, e hoje é o tema desse nosso primeiro bate-papo, o direito militar, que é fascinante, que é apaixonante e que carece de bons profissionais que militem, que estudem esse segmento. Doutor Roth, seja bem-vindo ao nosso programa. Agradeço, Ricardo, doutor Ricardo, nosso amigo, agradeço ao convite aqui da Comarca 10, cumprimento também os netos espectadores aí, estamos à disposição, vamos conversar hoje sobre direito militar, justiça militar, poder judiciário, isso nos agrada muito porque é o trabalho, né, diário, aquele que nós abraçamos aí já há quase 16 anos e, né, estamos aí à sua disposição e também do nosso público. Muito interessante. Então temos aqui hoje um juiz militar. Mas é interessante que o neto espectador conheça, doutor Roth, como tudo começou. Nós sabemos hoje que um profissional com as suas qualidades tem uma ampla formação, estudou bastante o direito, todo o aspecto militar da polícia. Conte-nos um pouco da sua história. Bem, conversar, falar um pouco da trajetória, né? Acredito que até seria dispensável, né? Não é o mais importante aí. Mas eu comecei, já estou aí há 30 anos no serviço público, né? Ingressei na Academia Militar do Barro Branco, aqui no estado de São Paulo, na Polícia Militar, e fiz carreira militar, né? Galguei aí os postos da carreira, como cadete, aspirante, tenente, capitão, e aí me lancei a enfrentar um concurso no Poder Judiciário Militar, né? Fui bem sucedido, mudei de carreira, deixei o Executivo, hoje estou no Judiciário, e já estamos aí com essa experiência armazenada, aí, envolvendo, né, muito estudo, muito conhecimento prático, né, na área militar, na área policial. E hoje, enfrentando então os casos aí,
que envolvem os policiais militares, os crimes militares, né? Então, em síntese, né, resumidamente, é isso, Ricardo. Como dizem os especialistas, numa síntese apertada, todo o histórico profissional. Nós sabemos que existem muitas diferenças entre ali a Justiça Estadual e a Justiça Militar. Professor Dr. Roth, explique-nos, para aqueles que nos assistem, aqueles que têm formação jurídica, aqueles que também não têm, que isso faz parte da nossa audiência, as principais diferenças entre esses dois institutos do direito. Muito bem. As diferenças é que realmente marcam aí os diversos lados da Justiça Militar. A Justiça Militar é o órgão mais antigo do Poder Judiciário aqui no Brasil. Né? Ele aqui foi instituído, foi oficializado já há mais de 200 anos, em 1808, quando da vinda da família real, né? Quando aqui o nosso território se tornou então a metrópole, e Dom João VI decidiu então criar, né, várias instituições, dentre elas a própria Justiça Militar, né, que à época cuidava aí dos militares de mar e de terra, né, que seria exatamente a Marinha e o Exército. Né? Então, veja, esse órgão do Poder Judiciário, essa justiça mais antiga do Brasil, ela cuida desde a sua raiz, desde da sua criação, de valores importantes dentro da nossa sociedade, que são os crimes que envolvem aí, que são praticados pelos militares. Né? Então é uma justiça especializada, que tem aí uma importância política, constitucional, que durante toda a sua trajetória sempre esteve presente nas nossas constituições federais, né? Isso desde o Império, depois a República, né? Depois já na fase mais contemporânea, né? E que foi crescendo, ganhando espaço de competência, né? de atribuição no nosso ordenamento jurídico, e que presta aí, sem dúvida alguma, um excelente trabalho dentro do Poder Judiciário para a sociedade. Agora, você me pergunta das diferenças entre a Justiça Militar. Nós temos aí, em termos de Justiça Militar, duas justiças castrenses, duas justiças militares. A federal, né, ou a Justiça Militar da União, que se preocupa e tem uma competência voltada aí para os crimes envolvendo os integrantes das Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica. Então, se um desses militares aí vier dentro do quartel, ou até mesmo fora dele, em serviço, praticar um crime, né, então o Estado vai ter aí o dever de apurar o fato. Então a polícia, o Ministério Público vão apurar o fato automaticamente, e esses fatos serão endereçados, né, destinados ao Poder Judiciário especializado, no caso a Justiça Militar da União, que vai então apreciar o caso, vai processar, vai julgar, né, vai permitir que o militar, né, se defenda por meio de um advogado, né, onde ali tudo vai ser esclarecido, reconstituído, né, e ele terá então direito a um julgamento e tal. Então, resumidamente, a Justiça Militar da União cuida desse aspecto, né, cuidar então dos crimes militares praticados pelos integrantes das Forças Armadas. Já no âmbito estadual, nós temos então, né, nas 27 unidades da nossa federação, a Justiça Militar presente em todas essas unidades, né, em primeira instância, com uma característica, né, um colegiado que também conhece, processa e julga os crimes praticados pelos militares estaduais. No caso, os militares estaduais são aí os policiais militares e os bombeiros militares, né, que podem, eventualmente, né, praticar crimes no interior do quartel ou até fora do quartel, né, comumente quando trabalham, né, atendendo ocorrências, né, deslocamento de uma viatura, um atropelamento, né, uma colisão de veículos, ou então mesmo com confrontos, né, armados, né, quando se deparam aí com situações de emergência, né, com situações de risco, e na defesa da sociedade, até pessoalmente, enfrentam aí a criminalidade. Então, o que acontece? A Justiça Militar no âmbito estadual também aí cuida, né, de equacionar, resolver então os crimes praticados pelos militares estaduais. Né? A Justiça Militar tem uma característica própria dentro do Poder Judiciário, porque ela é uma justiça especializada,
né? Então, obviamente, ela cuida de matéria, né, bem particular, bem própria, e ela é muito célere, né? Então, a Justiça Militar ela tem esta virtude, né? Ela resolve os processos de maneira muito breve, e isso, na verdade, é um dos objetivos do Poder Judiciário, né? Não só aqui no Brasil, mas também em todos os países, né? A celeridade da justiça. Veja que até hoje nós temos, com a reforma do Poder Judiciário, né, a inserção de mais uma garantia ao cidadão, que é aquela de ser processado, né, e julgado num tempo razoável, né, de existência do processo, seja ele de qualquer natureza, administrativo, civil ou criminal. Então, a Justiça Militar, nesse ponto, ela se destaca positivamente, né? Como eu falei, se preocupando aí com as questões do crime militar. Existem outras diferenças, por exemplo, agora trazida também pela reforma do Judiciário, recentemente, que foi a inovação para a Justiça Estadual, Justiça Militar Estadual, que significa a competência civil, né? Então, a Justiça Militar hoje ela conhece das discussões que envolvem os regulamentos disciplinares, a aplicação de uma punição disciplinar, até a exclusão das instituições militares, né? E se o militar, né, não se conformou com aquela situação, entende que houve algum abuso, alguma ilegalidade praticada pela administração militar contra ele, ele pode e deve, né, ter essa garantia junto ao Poder Judiciário. Um juiz, então, que ele vai provocar, vai conhecer do seu caso, o processo vai, né, se desenvolver e, ao final, ele vai ter direito a uma decisão judicial, né, que pode atender ou não ao seu anseio, né, ele pode até corrigir um atentado, uma lesão que ele tenha sido sofrido no seu direito, ou até mesmo não conseguir o êxito aí da ação proposta, né. Então, basicamente, é isto, o nosso papel da Justiça Militar, né, importante nos dois aspectos, o aspecto da União, dos Estados. E, enfim, né? E tem outras muitas diferenças, né, que nós poderíamos aqui dizer, como eu falei já, o colegiado de primeira instância, né, como é que ele é formado, esse colegiado? São 5 juízes, né, o juiz de direito preside o colegiado, e ao lado do juiz de direito você tem 4 juízes militares. Esses juízes militares são sorteados, né, perante a instituição militar. E uma vez, então, sorteados, eles deixam o Poder Judiciário, vêm para o Poder... eles deixam o Poder Executivo, vêm para o Poder Judiciário, ali prestam o serviço como juiz durante 3 meses ou durante o quanto for demorar o processo, e depois retornam à caserna, aos quartéis, né? E isto, é importante dizer, sem nenhum ônus para o Estado, né? Quer dizer, o Estado não está tendo despesas para essa atividade, mas está tendo uma pessoa altamente qualificada que, ao lado do juiz de direito, vai compor um colegiado, né, de juízes, são 5 juízes, para decidir as questões dos crimes militares, né? E esse colegiado misto, ele se justifica exatamente porque a matéria é específica, né? Então, tem questões no âmbito militar, quanto ao uso de arma, de munição, técnicas policiais, técnicas militares, que melhor mesmo o militar para saber, né, explicar e decidir até se no procedimento houve regularidade ou não. E o juiz de direito é fundamental porque ele vai aplicar o direito, né? Então, tem essa característica, muito, muito bacana. Muito interessante, uma verdadeira aula sobre as diferenças da justiça tradicional, da justiça militar. Então, para você que nos assiste, que estuda essa matéria, que gosta dessa matéria, pude aprender um pouco mais. E também gostaríamos aqui de deixar um abraço para os meus professores e colegas do Dr. Roth, Dr. Paulo Adib Casseb e Dr. Rosseto, que muito me honra ter sido aluno dos dois na graduação do curso de Direito na FMU. Deixo aqui registrado o meu abraço para os dois. Professor Dr. Roth, você comentou alguns exemplos genéricos. Eu recebo aqui algumas perguntas, né? O povo quer saber de exemplos práticos do dia a dia. O que tem acontecido nos quartéis, fora, seu dia a dia, uma audiência que aconteceu hoje, um caso prático envolvendo um militar e que possa ser aí divulgado para os nossos netespectadores.
Bem, muito bem. Primeiramente, eu quero dizer que vou transmitir aí o abraço, né, do nosso professor Ricardo aí, aos seus mestres aí, o Paulo Adib Casseb, ao Enio Rosseto, são juízes, nossos colegas lá na Justiça Militar, grandes nomes, né, e tenho certeza que foram grandes professores aí, até pela forma aí alegre com que você lembrou desses nomes, né. Bom, exemplos aí, a gente, né, trabalha com essa matéria e a todo dia enfrentamos casos aí que ocorrem em todo o estado de São Paulo, né, em todos os municípios aí, onde a Polícia Militar atua, né, está presente. A Polícia Militar cuida aí da segurança pública, né, diuturnamente. Nós temos aí um órgão constitucionalmente constituído, né, legalmente atuante, que é a Polícia Militar, e tem esse papel de cuidar aí da polícia preventiva, cuidar da segurança dos cidadãos e também a missão árdua, né, de enfrentar a criminalidade e tal. Então, vejam, diante desta missão importante, né, altaneira e nobre da Polícia Militar, dos policiais militares, a quem eu, inclusive, cumprimento, né, porque nós, se temos uma segurança aí boa, né, uma boa qualidade, nós devemos tributar isso aos policiais militares que, né, anonimamente trabalham aí diuturnamente em prol da nossa segurança. E só que, evidentemente, como a Polícia Militar ela é muito grande, ela tem mais de 90 mil homens e mulheres aqui no estado de São Paulo, né, ela tem aí um segmento muito grande, com atividades de policiamento ostensivo, a pé, motorizado, né, a cavalo, policiamento de choque, policiamento rodoviário, policiamento ambiental, tão importante, né, o Corpo de Bombeiros, né, e outras dezenas de serviços que a Polícia Militar presta. Então, veja, nessa gama dessa corporação, dessa instituição, evidentemente que surgem situações aí que deixam dúvida, né, da atuação do policial militar. Né? Muitas vezes, se no atendimento de uma ocorrência, né, pessoa, né, durante a madrugada, enfim, durante qualquer hora do dia, liga para o Copom 90 pedindo, né, uma viatura. Por quê? Porque está preocupado que na sua rua tem alguém parado ali, tá olhando muito para a sua casa, enfim, está com suspeita, tal. Pede uma viatura policial, né? Quer dizer, qualquer problema que haja aí, o órgão que é o primeiro a ser acionado normalmente é a polícia, tal. Então, nesse atendimento, a polícia sempre vai aí com o intuito de socorrer, de equacionar a situação. Existem situações até que deixam dúvida quanto ao atuar da polícia. Às vezes abusivamente, né? Às vezes porque as partes envolvidas, né? A polícia, quando vai atender uma ocorrência, né, que existam várias pessoas, ela nunca vai agradar a todos os envolvidos, porque alguns deles podem sofrer aí a ação, a prisão, né, sofrendo o processo, etc. E a polícia também acaba tendo esse risco, né? Ou seja, essa atuação pública, essa atuação importante, essencial, muitas vezes existem denúncias aí infundadas, né, contra os policiais, a prática de abusos, etc. Mas tudo isso, ainda que, né, existindo a denúncia, vai ser objeto de uma apuração, de um inquérito policial no quartel, inicialmente, depois por parte do Ministério Público, e isto chega às mãos do juiz, do judiciário, para poder julgar. Então, veja, os exemplos aí são os mais variados possíveis, né? Desde uma briga de bar, né? Desde uma briga no interior da residência, né, em que o casal se desentendeu, né? Então, né, seja lá alguém da família, o vizinho e tal, vai chamar a polícia, né, e a polícia vai sempre com o intuito de proteger, de equacionar, de conversar, de verbalizar, mas muitas vezes encontra situações dramáticas, né, sequestro, pessoas sequestradas, né, encontra a criminalidade aí, hoje, inclusive, muito arrojada, né, enfrentam aí o Estado, enfrentam a polícia, né, e, evidentemente, que a polícia, diante de uma iminente agressão, de uma agressão já concreta, ela também vai ter que reagir. Né? Felizmente, aqui no nosso estado de São Paulo, nós temos hoje, né, à frente da pasta da Secretaria de Segurança Pública, um nome altamente respeitado, conhecedor de ambas as polícias, Polícia Civil, Polícia Militar,
que é o doutor Antônio Ferreira Pinto, né? Pessoa de altíssima competência e que tem encaminhado a segurança pública com elogios de todos nós, né? Sem deixar aí campo para a criminalidade. Então, dentro desses aspectos, veja, os crimes que ocorrem, como eu falei, né, eles surgem naturalmente. Por exemplo, uma viatura que se desloca para atender uma emergência, ou então um incêndio, ou então um pedido de socorro, alguém, vítimas em ferragens, que a viatura se desloca, muitas vezes num cruzamento, né, vai acontecer um acidente. Bom, mas quem que causou o acidente? Foi a viatura que ultrapassou o semáforo vermelho, ou foi o veículo, né, particular que desobedeceu a regra e tal? Bom, aí você tem um acidente, muito bem, mas essa questão como é que vai ser resolvida? Ela vai ser resolvida mediante uma apuração, né, onde a polícia técnica vai verificar, vai dar aí o seu parecer, vão ter as testemunhas para esclarecer o fato. Da mesma forma, a atuação da polícia em geral, né, as pessoas trabalhando aí no seu serviço, se deslocando para o serviço no trânsito, né, quando muitas vezes são abordadas aí por delinquentes, são assaltadas, né, no próprio veículo, né, o sujeito chega num cruzamento e tal, né, aí veja, a polícia, se a polícia que está aí em quase todos os cantos, para a nossa felicidade e tal, se deparar com uma situação dessa, ela vai atuar de imediato, né, primeiro tendo a preocupação de proteger a vida, né? Essa é a preocupação primeira da polícia. Mas muitas das vezes, veja, embora tenha essa preocupação, às vezes não resta a ela outra alternativa senão enfrentar, né, as agressões recebidas, trocas de tiro, as armadilhas, as ciladas, né? Mas, enfim, os casos, então, que ocorrem são esses, né? São casos outros que ocorrem dentro dos quartéis também, né? Às vezes aí a gente tem aí o uso de uma arma, numa instrução, por exemplo, num preparo dos policiais, há um deslize, há um disparo de arma acidental, esse disparo de arma acidental pode atingir uma pessoa, pode até tirar a vida de outra pessoa, né? Então os casos são os mais variados possíveis. Em verdade é o seguinte, né, para quem estuda o direito, quem gosta do direito, os crimes militares, de uma forma geral, ele contempla todos os crimes, né, ou praticamente todos os crimes, do nosso Código Penal Comum. E ainda nós temos ainda os crimes propriamente militares, que são aqueles típicos da caserna, embriaguez, deserção, subordinação, né, dormir em serviço. Veja, o militar, se ele tiver de serviço, ele dormir, ele pratica crime, ele vai ser recolhido ao presídio militar Romão Gomes, né? Então ele é submetido a uma exigência muito grande, que é o Estatuto Militar, né, que perante o seu comandante ele tem que prestar conta, né, ele precisa mostrar eficiência, isto é exigido no quartel. Agora, se ele ultrapassar, né, o tolerável do regulamento disciplinar e praticar um ato abusivo e ilegal, ele incorre num crime, um crime militar. Aí ele vai responder isso perante a Justiça Militar, né? Ele pode ser recolhido ao presídio militar Romão Gomes, pode ser preso, pode ter aí como pena privativa de liberdade e, muitas das vezes, dependendo o tipo da pena, ele vai perder o cargo público, aquele cargo que ele conquistou mediante concurso. Porque os militares, o que acontece? A legislação é tão rigorosa em relação a eles que eles, se responderem um processo na Justiça Comum ou na Justiça Militar e forem condenados a uma pena privativa de liberdade superior a 2 anos, seja que crime for, eles vão sofrer um outro processo e aí o tribunal militar vai aferir se o militar, diante daquela condenação, se ele pode continuar no quartel, tem condições, se há incompatibilidade ou não. Então, se, evidentemente, o militar praticou um crime, né, muito provavelmente, se condenado acima de 2 anos, ele está na iminência de perder o cargo público. E poucos são aqueles que são mantidos na instituição militar, né? Dou um exemplo, por exemplo, no caso dos crimes culposos, por exemplo, né? Um sujeito que disparou uma arma, né? Estava manuseando, disparou essa arma, feriu alguém, ou até tirou a vida de um colega, tal, né? Então, evidentemente que, se condenado a mais de 2 anos, ele vai sofrer um processo depois especial, onde vai se aferir toda a sua carreira, a sua trajetória dentro da instituição militar, se ela é compatível ou não, né, diante, inclusive, daquele fato concreto, para se decidir se ele vai permanecer ou não na corporação. Então, veja, esse tipo de exigência ele não existe no âmbito civil,
né? Então, né, por isso que a gente fala, né, a realidade do militar é completamente diferente. Tanto é que ele tem uma justiça especializada, ele sofre um estatuto, né, muito rigoroso, né, onde pequenos fatos já constituem falta disciplinar, né? Por exemplo, chegar atrasado no quartel, né, faltar ao serviço, né, deixar de cumprir uma determinação, uma ordem, um serviço, tal, isso implica em faltas disciplinares, a transgressão disciplinar. E dependendo do grau com que ocorre esse desvio de conduta, pode até o fato se constituir num crime, né? Dou um exemplo. Se o militar desrespeita, por exemplo, o seu superior, veja, ele comete um crime militar. Né? E se a gente for verificar, né, se dentro de uma empresa, né, dentro do serviço público, tal, se o civil desrespeita o seu chefe, né, quando muito ele pode praticar uma falta disciplinar, pode ser penalizado, evidentemente, tal, ali a nível trabalhista, tal, mas nunca isso vai constituir um crime. Né? Mas já no âmbito militar a situação é diferente. E tem que ser assim diferente, Ricardo. Por quê? Porque nós temos aí uma corporação militar, uma corporação em que a lei autoriza o uso de arma pelo seu detentor, né? O policial representa o Estado, ele tem que defender os valores aí, da sociedade, né? Inclusive com risco à sua própria vida, daí então a necessidade de ele andar armado. Só que, por outro lado, veja, o Estado não libera este servidor qualificado tal, para que ele faça o que bem entender. Não. Existe um controle muito rigoroso de sua atuação, aonde está atuando, o que está fazendo, né? O uso dos procedimentos, dos mecanismos aí legais, né? Exatamente para evitar o excesso. Tal. Excelente. A audiência do programa Comarca 10, rotativa, porque é um programa ao vivo, nós temos aqui diversas perguntas que inclusive já foram respondidas no início do nosso programa, que nesse momento, esta fase, essa entrevista, nós temos que finalizar. O tema é demais interessante. Temos aqui perguntas objetivas. O que fazer se eu for abordado indevidamente por um policial? A quem eu procuro? E com essa pergunta final, que eu peço, professor, já agradecendo a sua presença, se possível, deixe um e-mail de contato e responda a essa última pergunta de forma breve. O que uma pessoa, um cidadão, pode fazer se ele for indevidamente abordado, for vítima de um policial? E mais uma vez, obrigado pela sua presença. Muito obrigado, professor Ricardo. Veja, eu diria o seguinte, né? A gente poderia ficar aqui alguns dias falando sobre o direito militar e a justiça militar, né? O conhecimento, inclusive, do que seja a justiça militar, ele é até um conhecimento pequeno, porque há ausência desse ensinamento nos próprios cursos de direito, né? Agora, essa pergunta em concreto, o que fazer se eu sou vítima de um abuso policial? Eu não diria até de uma abordagem, porque, veja, a abordagem a gente tem que analisar por vários aspectos. Não, né? Quando a polícia para alguém para fiscalizar, para pedir documentos, para revistar, vistoriar o veículo, tal, nós temos até que agradecer, porque esse é um mecanismo que a polícia pratica, né? E ela só vai ter a certeza de que a regularidade do veículo, né, do seu condutor, esteja embriagado ou não, etc., existe se parar, se perguntar, etc., etc. Evidentemente que, né, num procedimento desse pode ocorrer um abuso por parte do policial. Então, essa é a pergunta. O que fazer diante de um abuso policial? Veja, hoje a situação é muito tranquila, porque qualquer cidadão que for vítima de um abuso policial, ele tem a oportunidade de reclamar dessa conduta, né? E a legislação ampara isso, né? De várias formas, né? Ele pode fazer isso pelo telefone, ele pode fazer isso por e-mail, ele pode fazer isso pessoalmente, procurando, né, a unidade policial, os quartéis, a corregedoria dos órgãos policiais, da Polícia Civil, da Polícia Militar, né? Ele pode ir ao Ministério Público, né, que é um órgão fortíssimo, incumbido dessa atuação, que é cuidar aí da atuação das polícias, tal. Pode ir à Secretaria de Segurança Pública, né? Então as formas são variadas, tal, né? Hoje nós temos, por exemplo, a ouvidoria da polícia, né?
a ouvidoria da polícia, que inclusive recebe lá reclamações diariamente e tal. Agora, dentro dessas reclamações, né, nós temos que separar aquilo que é, né, uma coisa tolerável, aquilo que há muita sensibilidade, né, hipersensibilidade por aquele que sofre ação policial, e os fatos graves. De toda forma, a gente tem uma certeza, todos os fatos são apurados. Eu agradeço aí a oportunidade e me coloco à disposição para outros convites aí. Sucesso aí para a Comarca 10. Ok, obrigado, Dr. Roth. Nós voltamos em 1 minuto com uma entrevista imperdível para você. Fique conosco, até mais. Promoção imperdível do Gorilla. Fone de ouvido Bluetooth Nokia BH102, somente R$ 89,00 à vista ou em até 9 vezes de R$ 10,90 no cartão de crédito. Qualidade Nokia e tecnologia Bluetooth com menor preço. Acesse agora www.gorilla.com.br. Comarca 10, a revolução na comunicação jurídica, de volta para você com uma entrevista pertinente, atual, sobre o mercado eletrônico, sobre o direito eletrônico. Para você que tecla dias, horas sem parar, fique conosco, mande a sua pergunta, convoque seus amigos via MSN, Skype, e-mail, para que seus amigos tirem todas as suas dúvidas sobre o que é certo e errado no direito eletrônico. Eu tenho aqui ao meu lado um grande especialista, professor universitário de graduação e pós-graduação e também um grande amigo, doutor professor Fabrício César Chantia, a quem hoje chamo apenas de Fabrício pela nossa proximidade de idade, mas não de conhecimento, visto que estou ao lado de um grande especialista. Fabrício, obrigado pela sua presença, suas considerações iniciais. Eu quem agradeço a oportunidade de estar aqui, neste programa que tem sido um sucesso constante na comunidade jurídica, e estaria à disposição para responder as questões formuladas por você e pelos participantes, né, pelo público. Legal. O povo quer saber, Fabrício, o que acontece com o direito eletrônico? Existe uma unanimidade entre os especialistas? Quais os temas mais polêmicos? A pergunta que já nos chegou aqui nesse rápido momento é: o e-mail do profissional, ele serve como prova numa reclamação trabalhista, num processo civil? O e-mail, ele é uma prova eficaz hoje no direito brasileiro? Perfeitamente, Ricardo. Na realidade, nós temos pouca legislação que regule, né, o direito eletrônico. Então, na realidade, o direito eletrônico, hoje, em sua principal dimensão, utiliza muito analogia e decisões, as principais decisões dos tribunais. Veja bem, o artigo 482 da CLT, que regula justamente as questões relacionadas à justa causa, tem diversas alíneas que relaciona diversas práticas relacionadas ao ambiente de trabalho, ao ambiente corporativo. Sendo assim, dependendo da política de utilização do e-mail corporativo tabulado pela empresa, a pessoa pode vir a ser demitida, sim, por justa causa. Inclusive, nós temos várias decisões do Tribunal Superior do Trabalho que pacificou, em sede
jurisprudencial essa questão da utilização indevida do e-mail corporativo, principalmente casos relacionados a acesso de empregados, né, que utilizam para fins pessoais, sites para adulto, jogos eletrônicos, né? Então, ultimamente nós temos visto uma grande gama de empresas procurando o Poder Judiciário nesse sentido. Muito interessante. A nossa audiência do Brasil inteiro. Recebi agora uma pergunta aqui de Recife, Pernambuco, do Eric. Eric, obrigado pela sua pergunta. E ele quer saber o seguinte, ele é estudante de Direito e ele tem acompanhado a divergência jurisprudencial no sentido, o e-mail é da empresa ou é da pessoa, sobre o monitoramento de e-mail. Ele diz aqui na pergunta dele que algumas decisões, os magistrados têm seguido a linha de que o e-mail é da empresa e que, portanto, pode ser fiscalizado. E já de outro lado, uma corrente minoritária diz que não, que ali haveria então uma invasão de privacidade sobre essa fiscalização dos e-mails. Qual que é a opinião do professor Fabrício sobre esse assunto? Veja bem, fazendo uma análise constitucional do direito à privacidade e intimidade, nós temos esses direitos como resguardados, na realidade, como garantias constitucionais também. Ocorre que os tribunais, levando a discussão para a seara do ambiente corporativo, do ambiente empresarial, entendem que o e-mail corporativo é uma ferramenta de trabalho, é um instrumento de trabalho como qualquer outro material ou instrumento utilizado no âmbito do desenvolvimento da prática, da conduta do empregado dentro da corporação, dentro da empresa. Então, o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho é justamente esse: preservar o desenvolvimento do mercado, ou seja, entende que o funcionário deve respeitar os ditames da empresa. Muito interessante. Gosto também dos abraços, de agradecer aqueles profissionais que já falaram sobre esse tema, Fabrício, no nosso programa. Agradecer ao doutor Aurinei Brito, que já esteve aqui, e ao promotor de justiça também, Rossini, especialista nessa matéria, um fera no assunto, que falou muito bem sobre esse assunto, consolidando assim a sua posição. Você também é um especialista na matéria relacionada ao ensino à distância, a tecnologia aplicada à educação. Sabemos do interesse do governo, de instituições públicas e privadas em democratizar o ensino, tornando possível a qualquer pessoa em todo o território brasileiro, e assim surgiu o ensino à distância. Evidentemente que esse ensino realizado por uma ferramenta possui aspectos jurídicos próprios, questões e problemas pertinentes a essa nova realidade, e você é um especialista nesse assunto. O que você pode dizer hoje para o nosso neto espectador que utiliza o ensino à distância? Existe uma legislação específica? Quem estuda uma graduação, uma pós-graduação à distância, tem aí todos os benefícios de um estudante pelo método tradicional, doutor Fabrício? Veja bem, Ricardo, para início da abordagem, é importante salientar que quem hoje optar pelo curso à distância deve ter algumas cautelas. Primeiramente, o curso precisa ter a portaria de autorização, estou dando enfoque para a graduação, uma portaria de autorização do Ministério da Educação para o funcionamento deste curso. Agora, no âmbito do mercado de trabalho, infelizmente, nós temos visto, né, em um número considerável, discriminação no mercado de trabalho, de pessoas que estudaram através da modalidade à distância e, de repente, ficam tolhidos, não podem prestar um concurso público. Alguns conselhos regionais também
dificultam o ingresso desses profissionais no mercado de trabalho, né? Então, nós temos uma legislação vasta e um tanto quanto contraditória também. Temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a Lei 9394 de 96, que regula justamente a educação à distância em sua amplitude, ou seja, o artigo 80 da LDB amplia e possibilita que a educação à distância seja praticada em todos os níveis da educação. Ocorre que, com o passar do tempo, nós tivemos alguns decretos e portarias que vieram restringir a utilização da educação à distância no plano prático, né? Fazendo algumas diferenciações, né? E às vezes os decretos até conflitam dentro de um grau hierárquico com o posicionamento da LDB. Inclusive, eu fui contratado pela Associação Brasileira de Educação à Distância no ano passado, justamente para emitir um parecer em relação ao amparo legal da educação à distância no Brasil. E é importante salientar que esse problema de discriminação no mercado de trabalho e conselhos regionais é tão grave que o Estado de Santa Catarina, através de um projeto de lei que utilizou como justificativa o parecer que eu emiti para a Associação Brasileira de Educação à Distância, fez o deputado Sérgio Grando, conhecido como professor Grando, ele utilizou o parecer justamente nesse sentido, para evitar a discriminação dos alunos que frequentam os cursos de educação à distância e também para os já formados que estão tentando ingressar no mercado de trabalho. Tá certo que nós temos algumas instituições que reconheceram, tiveram os diplomas reconhecidos, publicados, seguindo todos os ditames do Ministério da Educação, que não tiveram problema algum. Porém, em alguns setores, em algumas instituições, em alguns estados, nós temos visto uma certa discriminação em relação aos alunos que estudaram ou estudam nessa modalidade de educação. Muito interessante. Recebo aqui, Fabrício, algumas perguntas no mesmo sentido. Como acessar esse parecer que você elaborou e que foi objeto, que foi utilizado em Santa Catarina como base para esse projeto de lei? Qual é o endereço eletrônico desse parecer? Ele é acessável pela internet? Perfeitamente. Através do site www.abed.org.br, Associação Brasileira de Educação à Distância. Interessante. Mais perguntas chegando aqui na nossa audiência, programa ao vivo. Cuidados na internet, professor Fabrício. Quais seriam as cautelas que o usuário deve ter no dia a dia para não ser vítimas de delinquentes eletrônicos, com a engenharia social, o phishing, as inúmeras práticas que acontecem no dia a dia e que prejudicam pessoas comuns, trabalhadores brasileiros? Quais as dicas que o professor emite hoje para o nosso neto espectador? Eu darei dois exemplos, um na seara pessoal e outro no âmbito do comércio, né? Do e-commerce, do comércio eletrônico. Começando pelas questões do âmbito pessoal, hoje os pais têm muita preocupação em relação ao acesso dos filhos, de seus filhos, no ambiente virtual. Então, a cautela é justamente utilizar programas mesmo para controlar o acesso de seus filhos, né, de familiares, dependendo do grau, da situação, né, que está relacionada à utilização da internet, e também evitar
acessar sites desconhecidos, né? Principalmente nesse âmbito pessoal, as pessoas ficam muito vulneráveis nos sites de relacionamentos, né? Então, a pessoa pensa que a internet, o ambiente virtual, é um campo aberto onde ela pode utilizar o anonimato, né? Na realidade, nós temos vários meios de produção de provas para descobrir quem acessou um determinado site, quando acessou, se é feita alguma ofensa. Também temos a perícia computacional forense, justamente para resolver esse tipo de questão. Agora, a cautela é sempre desejável, né, nesse tipo de utilização. Então, o consumidor também se torna vulnerável no ambiente virtual, né? E agora, partindo para esse campo do mercado, as pessoas hoje em dia, elas acessam e têm a possibilidade de adquirir produtos em todo o mundo. Porém, as pessoas devem ter as cautelas mínimas, né, que o internauta deve ter, como, por exemplo, verificar se realmente aquela empresa existe. E como que ela pode fazer isso? Através do próprio nome da empresa no mercado, através de levantamentos efetuados junto à Junta Comercial do Estado de São Paulo, dentre outras questões relacionadas à cautela. Então, a cautela no ambiente virtual. Então, nós temos até, tramitando no Congresso Nacional, um projeto de lei que regulamenta justamente como que deve ser formatado um estabelecimento empresarial virtual. Ou seja, ele deve fornecer um endereço fixo, um telefone de serviço de atendimento ao cliente, dentre outras questões relacionadas à segurança do consumidor internauta, né? Muito obrigado, doutor Fabrício. Realmente, palavras esclarecedoras para o nosso público. Deixo aqui mais algumas orientações. Utilize sempre o antivírus, o firewall. Utilize e compre produtos originais, porque é através deles, somente através de produtos originais, que é possível atualizar o sistema, atualizar o software. Então, comprando, adquirindo um produto pirata, você não vai ter esse benefício, ficando assim muito mais vulnerável a esses invasores. Então, fica aqui a dica do programa Comarca 10. Doutor Fabrício, obrigado pela sua participação. O tempo voa quando a entrevista é excelente, como foi a sua. Deixe seus dados de contato para aqueles que nos assistem. Perfeitamente. Eu agradeço muito a oportunidade, estou à disposição como professor, como acadêmico do direito, através do e-mail chania@uol.com.br. Agradeço a oportunidade, Ricardo, e me coloco à disposição dos internautas, né? Ok, então chantia@uol.com.br é o e-mail do professor Fabrício. Quero agradecer a você que nos prestigiou nesse momento, agradecer a SBDP, Sociedade Brasileira de Direito Público.org.br, um dos sites, uma das empresas que apoiam o nosso programa Comarca 10, que torna possível a realização desse empreendimento. Acompanhe os nossos programas, você pode acessar as nossas novidades pelo Twitter, pelo Orkut. Procure sempre por Comarca.net, que é o nome do nosso programa, do nosso site. Obrigado e até o próximo programa. Tchau!